No sertão quente do Nordeste, onde o sol castiga sem piedade e a terra parece ferver sob os pés, nasceu um tempo de lenda. Era o tempo dos cangaceiros, homens que cruzavam o mato armados até os dentes, desafiando o poder e a lei, vivendo entre o justo e o fora da lei. No meio deles, um nome se ergueu acima dos outros: Virgulino Ferreira da Silva, o famoso Lampião, o rei do cangaço. Temido por muitos, respeitado por outros, Lampião não era apenas facão e bala. Tinha senso de justiça. À sua maneira, é claro. E essa é a história de quando Lampião castigou um ladrão de gado. Tudo começou num vilarejo esquecido entre o mato e a poeira, chamado Riachão do Dantas. Era ali que vivia um vaqueiro conhecido como seu Zé Miguel, homem honesto, trabalhador, dono de uma arruma de bois. Uma noite, os cachorros latiram estranho. No outro dia, parte da boiada tinha sumido. Pegaram o rumo do mato, seguindo as marcas de cascos e passos apressados. Mas o povo de Riachão já cochichava. Isso tem dedo do Chico Moreno. Aquele peste já foi pego mexendo em bode alheio. Chico Moreno era ladrão de gado jurado, sorrateiro, metido a esperto. Mas dessa vez, ele mexeu com boi de gente conhecida. E a história correu rápido. Mais rápido ainda, correu até os ouvidos de quem ninguém esperava: Lampião. Lampião estava acampado perto de Canindé, preparando emboscada contra a volante, quando um matuto chegou esbaforido com a notícia. Capitão, um cabra tá roubando o povo de bem lá em Riachão. Até o vaqueiro Zé Miguel perdeu o boi. Lampião não gostava de injustiça contra pobre. Tinha ódio de quem se aproveitava de homem honrado. Pois se é isso, vamos fazer justiça. Justiça do cangaço. E assim, ele mandou avisar o ladrão: em 3 dias, devolva os bois, ou Lampião mesmo viria buscar. Mas Chico Moreno, metido a valente, deu de rir do aviso: Lampião que venha, aqui eu tô armado também. O cabra não sabia com quem estava mexendo. Achava que podia enfrentar o rei do cangaço como se fosse briga de terreiro. No segundo dia, Lampião mandou outro recado: última chance, entregue os bois. E no terceiro dia, o chão tremeu com as passadas dos cangaceiros. Eram mais de 20 homens, vestidos com couro, cartucheira e olhar de fúria. Lampião chegou no povoado com passos firmes. Cadê o ladrão de boi? O povo se calava, mas os olhos mostravam a casa. Lampião bateu com o rifle na porta. Chico Moreno tentou correr, mas foi pego como bezerro fugindo de laçada. Tu pensou que podia roubar homem de bem e sair ileso? Chico tremia. Tentou argumentar, mas não havia espaço para mentira. Lampião, em frente ao povo, ordenou: vai devolver cada boi, e se não tiver mais, vai trabalhar até pagar. Mas o castigo não parou aí. Como sinal para outros malandros, Lampião mandou cortar o cabelo do ladrão com facão cego, marcar a testa com carvão e soltar ele montado de costas de um jumento, com uma tabuleta no pescoço. Ladrão de gado punido pelo cangaço. O povo estava todo reunido na pracinha de chão batido. Era dia de sol cruel, daqueles que racham o chão e a testa dos homens, mas ninguém arredava o pé. Chico Moreno, o cabra acusado de ter roubado os bois do seu Zé Miguel, estava lá, sentado no chão, mãos amarradas, olhos baixos. Suava mais que chaleira em fogueira. Ao redor, os cangaceiros de Lampião cercavam a cena. Havia um silêncio estranho no ar, pesado, tenso, como se até os passarinhos do mato soubessem que, naquele instante, algo importante estava para acontecer. Lampião, de chapéu de couro enfeitado e olhar cortante como lâmina de peixeira afiada, se aproximou devagar. Seus passos ecoavam na alma de quem estava ali. Parou diante do ladrão, olhou fundo nos olhos dele e disse, com voz pausada: cabra, tu sabe com quem tu mexeu? Chico gaguejou. Tentou se explicar.
Capitão, eu tava precisando. Foi só uns bois, eu ia devolver. Mas Lampião levantou a mão e calou o homem com um gesto. Devolver? Depois de vender 3 cabeças em lagarto? Depois de dizer para os outros que cabra nenhum me pega? A multidão murmurou. O povo sabia. Tinha quem tivesse visto o cabra levando os bois pela mata, escoltando com 3 comparsas. Lampião continuou. Tu pensou que o povo ia esquecer? Que Zé Miguel ia ficar calado? Que eu não ia saber? Nesse momento, um dos cangaceiros, um tal de Azulão, forte como touro e de olhos fundos, tirou um saco de estopa das costas. Lá dentro estavam os 3 sinos dos bois vendidos, os sinos de Zé Miguel. Azulão entregou para o vaqueiro, que segurou aquilo como se fosse ouro. São os meus mesmo, capitão. Cada um tem a marca da fazenda. Lampião fez que sim com a cabeça. Pois agora o povo é testemunha. O crime está confessado. E a justiça vai ser feita. A ordem foi dada. Não era morte, era exemplo. Porque naquele sertão, mais do que o sangue, o que fazia um homem pensar 2 vezes era a vergonha. Os cangaceiros começaram o ritual. Pegaram uma lata de carvão, misturaram com cachaça e fizeram um barro escuro. Com os dedos sujos, marcaram na testa de Chico as letras tremidas. Ladrão. Depois, pegaram um pedaço de couro e fizeram um colar com tabuleta pendurada no peito, escrita à faca. Eu roubei boi de homem honesto, paguei com humilhação. A cada gesto, Lampião olhava nos olhos do povo. Era como se dissesse, aprendam. Mas o castigo final veio depois. Lampião mandou trazer um jumento velho, torto, com orelhas caídas. Amarraram um ladrão de costas no animal, como se fosse um boneco, para que ele não visse o caminho. Porque cabra que rouba sem ver a dor dos outros, também não merece ver o rumo da volta. O povo abriu caminho. Chico passou devagar, cabisbaixo, o suor misturado com lágrimas, a tabuleta batendo no peito e os meninos correndo atrás rindo. Mas Lampião mandou. Ninguém toca pedra, ninguém grita. A vergonha já é castigo bastante. Foi-se embora, arrastado no lombo do jumento, rumo a Lagarto, onde tinha vendido os bois. A ordem era clara. Vai buscar o dinheiro, comprar de volta os bois que vendeu e devolver um a um. E enquanto não pagar, vai comer do mato e dormir no chão. Passaram-se dias, depois semanas. Dizem que Chico andou de povoado em povoado, com a tabuleta no pescoço, vendendo o que tinha, pedindo ajuda aos parentes para juntar os trocados. Quem viu diz que o homem emagreceu. Ficou mudo, calado, sem olhar nos olhos de ninguém. A marca de carvão já tinha desbotado, mas no rosto a vergonha ainda ardia. Um mês depois, voltou para Riachão. Veio sozinho, com um carro de boi arrastando 3 cabeças, os mesmos bois. Bateu na porta de seu Zé Miguel, de chapéu na mão, e disse: vim devolver. O vaqueiro olhou para ele, mediu o homem de cima a baixo, viu que não era mais o mesmo. Que seja a última vez. E assim foi. O povo viu, o povo falou, e a fama correu ainda mais rápido que o boato da traição. Dizem que Chico Moreno largou a vida de trapaça, virou roceiro calado e nunca mais se meteu com o que era dos outros. Lampião já estava em outro canto, enfrentando o volante, cruzando o sertão como vento bravo. Mas até hoje, em Riachão, tem quem conte essa história com respeito e com medo. Porque não era só polícia que fazia justiça naquele tempo. Era Lampião quem punia os ladrões do povo. Na frente da casa de Zé Miguel ficou cravada uma estaca de aroeira. Nela, Lampião pendurou por um instante o seu chapéu antes de seguir viagem. Não foi um gesto qualquer. Quem conhece o sertão sabe. Chapéu não se tira de qualquer jeito. Chapéu é respeito. E ali, naquele gesto, o capitão mandava um recado. O que era preciso foi feito.
Depois que ele partiu, ninguém ousou tocar naquele pedaço de madeira, nem os netos de Zé Miguel. O tempo passou, a casa caiu, mas a estaca ficou, coberta de musgo, comida pelas formigas, mas firme, como a memória. Durante muito tempo, ninguém gostava de comentar aquela história em voz alta. Quando alguém puxava o assunto, o velho pescador dizia: "Fala baixo, menino, que tem coisa que é melhor sussurrada." Não era medo, era respeito, porque Lampião podia estar morto, mas o nome dele andava por aí feito sombra. E no sertão, nome tem peso. Nome bom abre porteira, nome ruim fecha até o tempo. E o de Lampião abria boca, olhares, silêncios. O povo sabia, ele fez coisa errada, mas também fez o que muito cabra honesto sonhava fazer: meter ordem onde a lei não chegava. Os bois voltaram, não só para a fazenda. Voltaram ao pasto, ao cheiro da terra, ao mugido solto no entardecer. Mas era como se até eles soubessem que algo tinha mudado. Zé Miguel passou a cuidar deles com mais zelo. E todo menino que nascia naquela terra crescia ouvindo: "Esse aqui é um dos bois que Lampião devolveu." Viraram lenda viva. E quando um deles morreu de velho, o couro foi guardado. Com ele se fez um tambor. E o som daquele tambor era forte, seco, sincero. Igual àquela história. Maria do Carmo era moça nova quando tudo aconteceu. Tinha olhos castanhos, cabelo trançado e um coração que batia forte por Chico Moreno. Ela jurava que ele era bom, mas o roubo e o castigo mostraram um lado dele que ela não conhecia. E mesmo depois de tudo, quando ele voltou mudado, humilhado, arrependido, ela não quis mais. "Amor que anda com mentira vira espinho no caminho", dizia ela. Casou com outro, criou família. Mas às vezes, nas tardes quietas, ela olhava para o horizonte e sussurrava: "Ele podia ter sido homem." Azulão, o cangaceiro que levou os sinos dos bois até Lampião, sumiu tempos depois. Dizem que largou o cangaço, virou ermitão, foi viver no meio do mato perto do rio Vazabarris. Outros juram que virou padre disfarçado. Mas uma velha rezadeira contou que, certa vez, um homem com chapéu de couro e olhar pesado veio pedir perdão num confessionário. Chorou. Disse que tinha carregado muita dor. Eu carrego nos ombros a justiça dos outros, mas e a minha? Ninguém sabe o nome do homem, mas quem ouviu não duvida. Talvez até Lampião precisasse de redenção. Num ano de muita seca, caiu uma chuva inesperada sobre Riachão. Lavou a poeira da estrada, trouxe o cheiro de terra viva. E no meio do barro molhado, apareceram pegadas. Pegadas de couro, marca de solado antigo. Alguém disse: "Isso é pegada de cangaceiro." Era só coincidência ou aviso? Ninguém soube dizer. Mas naquela noite, ninguém dormiu em paz. A memória, às vezes, volta com cheiro de chuva. Décadas depois, nasceu Joãozinho, filho do neto de Zé Miguel. Cresceu curioso, perguntador, cheio de vontade de entender o mundo. Um dia, no terreiro, perguntou pro avô: "Vô, Lampião era bom ou era ruim?" O velho coçou a barba, pensou, olhou pro céu. "Ele era os dois." "Mas como, vô?" "É que o mundo não é só preto e branco, meu filho. No sertão, às vezes, o certo também sangra." E assim, Joãozinho aprendeu que justiça não é coisa simples. Na feira de Lagarto, muitos anos depois, um vendedor gritou alto: "Olha a faca de Lampião!" Era só réplica, mas fez juntar gente. Uns riram, outros tiraram foto, mas um velho se aproximou, olhou sério e disse:
Não se brinca com história, porque para quem viveu, aquilo não era relíquia, era lembrança viva. E memória, meu amigo, memória tem que ser respeitada. Numa madrugada sem lua, um vaqueiro solitário ouviu um mugido longo vindo do mato fechado. Era diferente, parecia um grito de aviso. Quando foi ver, encontrou o rastro de um boi velho, com a marca antiga da fazenda de Zé Miguel. Mas esse boi já devia ter morrido há anos. O animal sumiu na névoa. Alguns dizem que foi só miragem. Outros juram que era o espírito dos bois devolvidos, lembrando que até o gado tem alma quando é marcado por história. E assim termina a história do dia em que Lampião castigou o ladrão de gado. Não com sangue, mas com vergonha. Não com morte, mas com justiça. No sertão, essa história não precisa estar em livro. Ela está nos olhos dos que ouviram, nas bocas dos que contam, nas noites em que o vento sopra diferente. E quando alguém pergunta, foi verdade? O velho sorri, olha para o chão batido e diz, no sertão o que vira a lenda é porque tem verdade demais para esquecer. E essa ninguém esquece. E se tu ficou até aqui, cabrabão, é porque essa história falou contigo. Então faz o seguinte, dá teu joinha, aperta nesse botão de curtir que não cai o dedo não. Comenta aí embaixo o que tu achou da valentia de Lampião, da covardia do ladrão ou da força do sertão. Tu já conhece outra história dessas? Conta pra nós. Compartilha esse vídeo com teus amigos, com tua avó, com aquele compadre que gosta de uma prosa boa. E não esquece de se inscrever no canal, vice. Aqui tem história de sobra, de dar nó na garganta e riso no canto da boca. Ah, e aperta o tal de sininho, porque quando tiver vídeo novo, tu vai ser o primeiro a saber, feito aviso de trovão no céu limpo. Até a próxima, meu povo, que o vento leve essa história e que a memória nunca